Gostaria de cumprimentar os nossos queridos amigos da instituição que organiza esse evento, sem cuja iniciativa não podemos e não poderíamos estar aqui. Me refiro ao nosso Adilson, ao nosso Elaide, em nome de quem também saúdo e cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Para mim é motivo de júbilo, é motivo de gáudio imerecido estar na casa máter do movimento espírita do estado da Bahia, envolvido por esse abençoado magnetismo da psicosfera de tantos líderes que aqui passaram. Para mim, portanto, é uma honra e agradeço de maneira penhorada esse convite, profundamente sensibilizado e gratificado. Gostaria de algumas considerações iniciais antes de adentrarmos propriamente no tema que nos serve de base referencial, em que pese os itens aqui citados do tema que a gente vai abordar foi citado nessa ordem, não necessariamente a gente vai enunciá-los nessa ordem que foi citada, mas a gente vai abordá-los conforme nosso Elaide aqui manifestou. Antes, propriamente da nossa abordagem, gostaríamos de, além de agradecer, dizer que nós estamos registrando para depois disponibilizar o conteúdo para aqueles que não puderam estar aqui presentes, uma vez que algumas pessoas têm dificuldade de locomoção, e nós acreditamos fielmente que a mensagem espírita deve ser popularizada, socializada. Quem depois tiver interesse, a gente pode divulgar aonde esses conteúdos serão hospedados, serão disponibilizados. Gostaríamos de também parabenizar a iniciativa desse abençoado grupo Semente de Luz, que aqui faz e organiza um evento dessa natureza. Nós sabemos as dificuldades de todos de estarem aqui, de estarmos aqui no domingo, mas gratificados por aqueles que aqui permanecem, não necessariamente contabilizando aqui o número de pessoas, muito pelo contrário, porque não nos importamos com isso. Eu me recordo que certa vez Chico Xavier, narrado por Ramiro Gama, disse que ficava muito entristecido e contristado porque abriu o Evangelho e fazia o Evangelho praticamente a sós, mais tarde com seu irmão André Luiz Xavier, que deu nome ao espírito André Luiz, conforme se narra na sua biografia, porque é um pseudônimo. E conta Chico Xavier que em determinado momento ele queria suspender as sessões, as reuniões do Luiz Gonzaga, na época em Pedro Leopoldo. E já para fazer isso, Emmanuel, numa das suas primeiras aparições, estamos aqui falando da década de 30 do século XX, após a primeira aparição dele, que foi por volta de 1931, 32, conforme narra Clóvis Tavares, em Amor e Sabedoria de Emmanuel. E mais tarde, ele aparece por segunda vez dizendo a Chico, não interrompa o Evangelho, porque você não sabe o alcance desse trabalho, dessa atividade, que mais tarde vai atrair outros corações. Então, mais tarde, Chico Xavier vai dizer que, vendo a população de desencarnados que ali participava com ele, ao lado do seu irmão André Luiz Xavier, ele não podia imaginar que, mais tarde, estamos falando aqui de década de 60, 70, ele pôde perceber que grandes líderes do movimento espírita de Minas Gerais e também de outros estados, reencarnados, ele pôde encontrar e ele reconheceu como sendo aqueles companheiros que estavam assistindo e participando do Evangelho com ele. Então nós nunca sabemos o alcance das nossas preces, das nossas considerações, das nossas reflexões, das nossas palavras. À semelhança, como nós também dissemos, quem imaginaria que o nobre Viana de Carvalho, esse grande vulto do movimento espírita que viajou o país graças à sua atividade profissional de militar, e à época o espiritismo era mal visto, ele fazia uma palestra, uma pregação em um estado, os seus superiores de forças armadas,
encrencava com o espiritismo e tirava ele do local e colocava ele em outro estado. Ele achava maravilhoso, porque ele ia para outro estado e pregava o espiritismo lá e fundava outra casa espírita. Mas muita gente não sabe que um dos espíritos que fazia parte da sua equipe, que o assessorava e que assistia a sua palestra, era aquele que seria mais tarde reencarnado, Divaldo Pereira Franco. Ou seja, o auxiliar desencarnado mais tarde se corporificaria como o grande orador que foi, absorvendo aquele discurso de Viana e guardando na memória o grande orador que ele foi, e mais tarde Viana, do além, assessoraria o médium baiano, que continua aí no seu brilhantismo, na sua performance. Por essa razão, já tem muito tempo que nós não nos importamos com quantidade, porque o reino dos céus, como disse Jesus no Evangelho de Lucas, não vem com aparências exteriores. Então ficamos muito gratificados, gostaríamos de dizer que intentaremos fazer desses minutos os mais agradáveis possíveis. Aqueles que quiserem mais tarde, conforme a nossa Elaide aqui anunciou, verbalizar e manifestar alguma pergunta, alguma dúvida, agregar algum conhecimento, que o faça, a fim de que a gente possa enriquecer o assunto, porque por melhor que seja o expositor, o orador, ele vai de alguma forma seguindo a linha do seu raciocínio. E às vezes pode acontecer de um tema não ficar muito claro, ficar confuso, tornar-se nebuloso, porque ele vai seguindo dentro daquilo que ele sabe. E às vezes a pessoa que acompanha nem sempre consegue, ou melhor, nem sempre fica claro a pessoa que acompanha. Por isso esses momentos de perguntas, de esclarecimentos, de interrogações, de dúvidas, são muito válidos. Somente com um adendo, que nós aproveitemos a parte de perguntas para formular as nossas questões ou para agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, sem monopolizarmos muito a nossa palavra, porque às vezes a gente não sabe fazer pergunta. A gente vai fazer uma pergunta, a gente conta um caso da nossa vida e vai narrar a nossa vida desde quando a gente reencarnou. Aí não dá tempo. E aí a gente toma o tempo da outra pessoa que queria fazer uma pergunta. Então, nós iremos combinar aqui que a gente vai fazer a pergunta, vai formular questões, sem necessariamente contar casos pessoais. Porque senão é necessário outra encarnação para a gente ouvir todos os casos pessoais, porque todo mundo tem algum caso pessoal. Dito isso, iremos começar. Após a Segunda Guerra Mundial, quando a estrutura familiar, especialmente da Europa e também da América do Norte, foi um tanto alterada em função, principalmente, dos indivíduos masculinos que saíram do lar para a guerra, alterando sensivelmente a população, resultando mais tarde em uma série de transformações sociais, desde a emancipação da mulher até a perda de determinados sobrenomes que levava quase sempre o sobrenome do pai, que faleceria na guerra, a alteração da estrutura familiar conforme a conceituação de família nuclear, os pais e os descendentes, já alterada em função da Revolução Industrial, a primeira e a segunda, que de alguma forma diminuiu aquela chamada família extensa, que incluía os avós maternos e paternos, uma vez que a figura feminina ficava em casa para cuidar não apenas da sua descendência, mas também dos anciãos, e a família era mais extensa. E após a Revolução Industrial, quando as famílias começam a se reunir nas grandes indústrias, em volta dos grandes centros de produção da sociedade, chamada sociedade de produção, sociedade do capital ou sociedade do mercado, vamos encontrar nessa alteração a família nuclear, as instituições para dar conta tanto dos idosos que mais tarde não eram cuidados mais pela figura feminina que teve necessidade de se inserir no mercado de trabalho, de desenvolver os seus valores, de alguma forma ampliar o seu raio de ação, não apenas na tarefa de mãe, mas também no desenvolvimento intelectual e no labor profissional. Naturalmente que as instituições, tanto para idosos como para os filhos que necessitariam de instituições que dessem conta de determinadas fases da vida, vamos encontrar, no entanto, uma série de estudos, uma série de perquirições, uma série de avaliações para tentar se entender os reflexos da vida familiar, da vida de relação na sociedade de uma maneira geral. A Europa e a América do Norte ainda observava as repercussões da Segunda Grande Guerra.
E é nesse período que surge uma síndrome muito esquisita, que abateu principalmente crianças europeias que foram encaminhadas a essas instituições como orfanatos, creche em regime de tempo integral e outras. Mas, sobretudo, em algumas regiões da Áustria dizimada e da França, encontraremos uma síndrome ainda não catalogada pela ciência médica que vitimava os bebês, especialmente os bebês de tenra idade. Os recém-nascidos, ou alguns bebês de no máximo 1 ano, 2 anos no máximo. Essa síndrome, que seria chamada hospitalismo a princípio e depois receberia outro nome, chamava atenção, porque as crianças pareciam ter um retardo no desenvolvimento cognitivo e os primeiros sintomas apareciam nessa idade e aqueles que sobreviviam apresentavam sintomas ainda mais acentuados de deficiência intelectual, como era chamado na época, alguns até de oligofrenia, de retardos severos, aqueles que sobreviviam e outros morriam de maneira vertiginosa por uma causa inexplicada. Era o retardo motor, intelectual, às vezes apatia, mais tarde a ausência de apetite e a morte, muitas vezes por inanição, ou a morte por uma parada cardíaca. Aquilo chamava atenção porque estudiosos foram convidados, principalmente pela ONU, que na época estava com toda a credibilidade, uma vez que tecnicamente os Estados Unidos da América do Norte foram considerados os grandes vencedores da Segunda Guerra, e o grande padrão cultural para as próximas gerações, o padrão da liberdade, das liberdades democráticas, das liberdades individuais. Os Estados Unidos, principalmente com seus estudiosos, não apenas americanos, mas também os europeus que saíram da Segunda Grande Guerra exilados, os grandes intelectuais estavam na América do Norte, foram convidados pela ONU para avaliar o problema. Médicos, educadores, pedagogos, psiquiatras, uma série de estudiosos tentavam examinar aquela síndrome sem conseguir encontrar uma explicação e, principalmente, encontrar uma estratégia terapêutica de solução para aquela questão. Um psiquiatra e psicanalista da época, René Spitz, foi convidado para examinar e passou meses transitando por países da Europa, examinando os locais onde a síndrome era mais acentuada. E em um deles, ele resolveu fazer uma experiência de comparação. O orfanato que albergava crianças cujos pais haviam sido mortos na Segunda Guerra e cuja síndrome estranha acontecia de maneira vertiginosa em grande quantidade. Ele começou a comparar aquele orfanato de crianças com uma creche que ficava ali próximo, creche de crianças da mesma idade mais ou menos, filhos de presidiárias. Era uma espécie de creche, de local, que ficava anexo ao presídio feminino. E ele começou a fazer comparações e examinar a rotina, a alimentação, o sono, o cuidado do pessoal da enfermagem. E depois de muito examinar, depois de muito avaliar, de fazer uma série de relatórios, ele concluiu que a diferença era muito sutil, mas que talvez ali estava a chave para solucionar o problema do hospitalismo. Síndrome que mais tarde chamaria-se Síndrome René Spitz, em homenagem a ele. O que ele percebeu de diferença é que na creche das mães presidiárias, em determinada hora do dia, as prisioneiras eram liberadas para pegar os bebês, amamentá-los, segurar no colo, brincar e interagir com eles. E no orfanato, a rotatividade das enfermeiras, que era em número reduzido, impedia quase que absolutamente qualquer tipo de interação. Os bebês ficavam privados de interação social, eram privados de interação física, portanto, uma privação material e uma privação social.
As enfermeiras tinham rotatividade no cuidado de grupos de criança. Então não havia enfermeiras que ficavam fixas para determinado grupo, porque havia a troca. E René Spitz percebeu que essa era a única diferença. As crianças não eram retiradas do berço, não eram acarinhadas. O cuidado da enfermagem, muito intenso o trabalho, porque a quantidade de crianças era assustadora. Era de cuidar do asseio, da higiene, do banho, da alimentação, das necessidades fisiológicas, do operatório sensório, na conceituação de Piaget, e nada mais. René Spitz fez um teste. Recomendou que as enfermeiras não tivessem essa rotatividade e ficassem presas a grupos fixos de criança, para formarem vínculos, para formar laços. E pediu para elas, explicando que aquilo dependia da vida das crianças, que reservassem um tempo para carregar os bebês, tirando do berço, interagir com eles, brincar com eles, e que isso poderia salvar a vida deles. O hospitalismo desapareceu. A síndrome que chamava a atenção na época simplesmente seria extinta a partir daquele momento. O que levou Spitz, que era psicanalista freudiano, a elaborar uma série de teses e obras fantásticas sobre o assunto, dizendo que o vínculo social, o vínculo afetivo é tão necessário quanto o alimento, e que a criatura humana não consegue sobreviver sem interações, sem relacionamentos. Algum tempo depois, na década de 60, o casal Harlow, senhor e senhora Harlow, da área da psicologia comportamental, do behaviorismo, fez experiências com chimpanzés, com macaco rhesus, que segundo o projeto Genoma, há alguns anos agora, demonstrou que nós somos muito parecidos com ele, ou eles são muito parecidos conosco, né? Muita gente não gostou da ideia, mas ninguém perguntou ao macaco se ele gostou de ser primo de primeiro grau nosso. É provável que ele também não tenha gostado, porque segundo o projeto Genoma, nós temos cerca de 90% de igualdade do ponto de vista sanguíneo do macaco rhesus. Daí, rhesus do fator RH do sangue humano. E, a partir daí, eles fizeram experiências com esses macacos de uma maneira extraordinária. A princípio, retirou alguns macacos da organização social deles, privados de interação social, e depois de um tempo no seu desenvolvimento infantil, colocou-os de volta para saber como se comportavam. E o comportamento era muito diferente daqueles que interagiam desde cedo. Fizeram mais. Fizeram experiências com chamadas mães substitutas. Retiraram bebês dos macacos, dos chimpanzés, e colocaram dois grandes grupos. Um grupo com uma mãe substituta metálica e outro grupo com uma mãe substituta metálica, só que forrada de pelo. Ou seja, uma mãe felpuda. A princípio colocou as duas mães substitutas e a mãe felpuda era a mais preferida, naturalmente. Depois separou-se os dois grupos e examinou o comportamento de ambos os grupos. Fez mais. Colocou a alimentação, uma espécie de seio substituto, na mãe metálica, e a mãe felpuda era a preferida. Os filhotes, os bebês, se acariciavam naquele pelo que lhe acariciava também, lhe dava uma sensação de acolhimento. E mais tarde, eles examinaram uma proteína que está associada à produção de neurohormônios cerebrais, a proteína fator de liberação de corticotropina, o CRF, que é segundo as melhores pesquisas atualmente, a quantidade dessa proteína no organismo está associada a respostas de estresse do sistema imunológico, e essa proteína seria o fator precursor da produção de neurohormônios ligados a estresse, a tensão, a ansiedade. Em outras palavras, quanto maior a quantidade dessa proteína, maior a probabilidade de eu gerar uma reação de estresse, de tensão. E examinando pessoas com, por exemplo, portadores de transtorno bipolar, de síndrome de pânico, percebe a quantidade maior dessa substância no organismo. O que significa dizer que ao examinar a incidência dessa substância no grupo de macaco rhesus, curiosamente, aquele grupo que eram privados do contato afetivo, especialmente o grupo ligados às mães metálicas,
não apenas possuía um comportamento mais retraído, não interagia socialmente como os outros chimpanzés, parecia ter pouco interesse por interações, não procriavam, normalmente não tinham interesse muito pela reprodução, quase sempre assumiam funções sociais mais subalternas, mais excluídas, mais isoladas na chamada organização social dos macacos, e possuíam uma quantidade muito maior, às vezes 2, 3 vezes mais, do CRF, fator de liberação de corticotropina. A partir daí, uma série de pesquisas corroboraram essa tese, repetindo essas ideias dos laços sociais do ser humano ser um animal gregário, ser um animal que tem instinto de vínculos sociais. E que, apesar da comparação com o macaco, com o chimpanzé, não se pode comparar os laços sociais que a criatura humana estabelece com os laços sociais de outros animais. Aliás, laços sociais entre aspas. Porque se acredita que não existe sociedade conforme o conceito de sociedade, senão na espécie humana. Muitos autores negam essa ideia de que no reino animal existe uma sociedade, pelo menos dentro da definição de sociedade como nós temos na experiência humana. E nós vamos explicar o porquê disso. A verdade é que somos seres sociais, seres que precisam de vínculos, não apenas dos laços biológicos. Porque no mundo animal existem vínculos biológicos, mas que são da reprodução e do automatismo dos instintos. Por exemplo, o cio dos animais, graças aos hormônios e ao olfato animal, que faz com que os animais se procurem, se busquem sexualmente, o macho e a fêmea, para a reprodução. Mas que aqueles vínculos não permanecem conforme os vínculos humanos, na conceituação de laços sociais. Não podemos aqui definir como laços sociais, pelo menos dentro da definição humana. Os vínculos, por exemplo, dos genitores para com as crias, no reino animal, não existe como há na espécie humana. Na grande maioria dos mamíferos, os mamíferos, de maneira geral, com 1 ano de idade, já chegaram à fase adulta. E os filhotes procriam com os próprios pais, com os próprios genitores. Não existe, portanto, esse laço social e essa experiência social, cuja linguagem marca também uma experiência muito mais sofisticada, conforme nós temos na experiência humana. Temos necessidade de vínculos para viver bem e até para viver, para sobreviver. Nelson Mandela, que ficou 27 anos na prisão. A maioria deles na solitária absoluto. Privação de luz, privação de estímulo sensorial, portanto, privação sensorial e privação social. Ele muitas vezes disse nos seus discursos que ficava falando consigo mesmo, ensaiando discursos sobre o apartheid para não enlouquecer, para não se alienar, porque a tendência no isolamento é nós perdermos a referência, o padrão, já que na interação com o outro, à medida que eu interajo com o outro, eu tenho referência de mim mesmo. O outro também me ajuda a me conhecer. Porque à medida que eu interajo com o próximo, que eu me vinculo ao próximo, o próximo me mostra tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu não sou. A partir da referência que ele me mostra. O outro, portanto, me mostra também o meu limite na interação com ele, aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Por isso, o instrumento da relação, dos relacionamentos, é um instrumento muito sofisticado para me conhecer, para ter as minhas referências e para não me alienar. O ser humano que se isola tende a se alienar, ou se não se aliena, se embrutece. É por essa razão que as propostas do passado religiosas de se isolar para se espiritualizar não conseguiu o êxito almejado. Porque no isolamento nós tendemos também a vitalizar instintos primários, que são trabalhados, caldeados, que são processados e melhorados nos atritos dos relacionamentos. Nos atritos com os relacionamentos. Levi Strauss, um dos maiores pensadores da sociologia e da antropologia, falecido há alguns anos. Esse homem extraordinário, no seu trabalho sobre família e sobre sociedade, vai chegar à conclusão, nas suas colocações muito complexas, aliás, que
os vínculos sociais, conforme sociedade humana, não são laços naturais. É que vale dizer que não são impulsos inatos biológicos. Porque a gente tem, às vezes, um romantismo de achar que os nossos vínculos são algo assim das nossas vísceras, das nossas entranhas. Mas, pelo contrário, o trabalho de Levi-Strauss, em vez de tornar a situação negativa e pessimista, torna a situação muito mais bonita. Porque se é social, é conquistado por nós. Não está no biológico. Ainda que a gente goste de romantizar que o amor de mãe, existe o instinto maternal. O instinto maternal que existe porque vem, inclusive, de espécimes animais. Mas o amor de mãe pode começar no instinto maternal, mas para se tornar um amor sofisticado e maduro, um amor profundo, é da experiência humana, da conquista humana, do sentimento humano. A gente fala de maneira geral, porque as mães, não apenas pelos instintos maternos, mas por tudo aquilo que a mulher conquistou em termos emocionais, consegue ter um amor mais próximo do incondicional. Mas ainda assim nosso amor é egoísta. Nós romantizamos um pouco, mas quantos de nós que temos amores egoístas? Eu costumo dizer, até brincando, o filho sai para passear ou para, sei lá, vai para festa, o filho adolescente vai para festa, e é interessante que os celulares, os smartphones têm uma tecnologia fantástica, né, que a gente sabe localizar os jovens, etc. Menos o celular do pai. O celular dos pais não consegue localizar onde estão os filhos e me parece que tem um dispositivo que não atende à ligação dos próprios pais, né? Parece que tem uma coisa, um defeito da operadora. E os pais nunca sabem onde é que estão os filhos nesse tipo de experiência, né? Então, depois de passar uma noite, por exemplo, na boate, na balada, chega em casa e a mãe está com aquela cara de Sexta-feira da Paixão, né? Com olhos fundos, etc. O filho entra em casa. Se ela tem um amor incondicional, se o amor realmente incondicional, vai dizer, graças a Deus você chegou, agora eu posso dormir. Você está vendo o que você está fazendo com sua mãe? Olhe como eu estou. Veja a minha situação. Eu. Cadê o amor incondicional? Cadê o amor que é para o outro? Então, o nosso amor é um amor bonito, mas tem um toque das nossas paixões. Tem um toque do nosso ego. Nenhuma crítica, é apenas uma análise. Tem um toque do nosso nível, né? Nosso nível de consciência, nosso nível de maturidade. O que é que Levi-Strauss, embora fosse cético e materialista, o que é que Levi-Strauss estabeleceu? Que os laços sociais são conquistas da experiência humana. E por isso que sociedade é humana, que não pode ser comparada às sociedades, aspas, dos animais, sociedade aqui, entre aspas, porque não é uma sociedade no conceito de Levi-Strauss, porque os laços sociais não são inatos, não são naturais. E ao examinar a família, ele coloca uma coisa importantíssima. Ele diz que a instauração da instituição familiar ao longo do desenvolvimento antropológico aconteceu quando a humanidade superou a experiência do incesto. Quando os indivíduos, no homem primitivo, passaram a não mais procriar no seu clã biológico. A partir daquele momento, já não eram mais relações sexuais fortuitas e se estabeleceu laços afetivos, laços mais sofisticados e a experiência e noção da família. Porque no homem primitivo, mais instinto do que razão, havia procriação entre irmãos, entre pais e filhos, etc. Porque ainda era mais uma predominância do animal sobre o hominal. Então essa experiência resultou mais tarde na família, conforme é constituída. Da poliandria no matriarcado, sociedades primitivas onde no matriarcado a hegemonia e a predominância da mulher, em face de um certo poder que as tribos primitivas conferiam à mulher, em função dela saber a linhagem genealógica dos filhos, ou seja, se sabia quem era a mãe, mas não se sabia quem era o pai, em função das relações sexuais fortuitas. E o matriarcado estabeleceu a poligamia feminina, a poliandria. Mais tarde, no patriarcado, cujo homem começa agora a dominar a mulher em face da sua força física e da sua prepotência, estabelecendo milênios, ou pelo menos séculos de patriarcado, gerando a cultura da poliginia, a poligamia sexual masculina, que vai inclusive caracterizar várias épocas, inclusive a época bíblica, desde o Antigo Testamento até a época de Jesus, na poligamia, ainda que a monogamia foi socialmente instaurada, para resultar mais tarde na monogamia, conquista extraordinária desse desenvolvimento, que segundo o jurista
suíço Johann Jakob Bachofen, ou Bachofen, como se queira, estabeleceu nos seus estudos profundos sobre a família que a monogamia aconteceu graças ao mérito da mulher. Porque ao longo dos milênios, a mulher, se sentindo ultrajada e em face dos seus hormônios que lhe dão uma certa estabilidade maior dos vínculos, estabilidade dos vínculos. Estou falando de TPM, não. Estou falando de ciclo hormonal feminino, não. Estou falando de estabilidade dos vínculos. A mulher tende a ser mais estável no sentido de se dedicar a algo. Vejam os lares, por exemplo, de crianças órfãs, né? As chamadas tias substitutas, um homem mais instável no sentido da abnegação, da dedicação. Porque a testosterona é um hormônio da agressividade, né? É um hormônio dos enfrentamentos, né? Dos desafios externos. Basta ver algumas mulheres que estão tomando agora a testosterona para ficar com a musculatura enrijecida, como é que elas ficam? Elas só faltam matar um que estão na frente. Então, as mulheres tendem a ser mais estáveis, ter um vínculo mais de dedicação constante, ter uma espécie de... É como se a mulher fosse mais... tem uma tendência de estabelecer vínculos e de acolhimento, né? Eu não vou entrar para a teoria freudiana, mas Freud tem na sua teoria da sexualidade, coloca isso de uma maneira muito interessante e para o senso comum muito esquisita, né? Porque ele procura simbolizar a anatomia masculina e a anatomia feminina com comportamentos, né, psicológicos. Então, por conta da fisiologia feminina, que na sexualidade acolhe, naturalmente a mulher tende a ser também acolhedora, passiva, no bom sentido da palavra, não no sentido negativo, passiva, né? E isso naturalmente faz com que a mulher tenha uma tendência maior, estou falando em termos gerais, né? Porque nós não somos apenas a biologia, mas a biologia também é uma tendência de estabelecer vínculos e de preservar vínculos. Enquanto a experiência da testosterona é mais de desbravar. O que é que isso gerou? Do ponto de vista evolutivo, segundo Bachofen, gerou a experiência de que a mulher se sentindo ultrajada pela variedade sexual e ser tratada por objeto foi lentamente instaurando a monogamia na Terra. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que se fosse para depender dos homens, a gente ainda estava na poligamia, né? Na promiscuidade. Por isso que a gente ainda tem muita coisa do passado, né? E às vezes a gente vive uma monogamia disfarçada e por debaixo do pano a gente tem uns tico-tico no fubá, umas coisas. Então, isso daí é bem esse nosso passado animal ainda que fala forte em nós, que nós estamos ainda nos esforçando para superar. Isso quem percebeu foi Bachofen, foi um estudioso das áreas da antropologia e do direito, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Agora veja o Allan Kardec, né? Quando aborda a questão do Livro dos Espíritos, missão do homem e da mulher, lei de igualdade, e os espíritos dizem que a missão da mulher é até maior do que a do homem. Quando Kardec pergunta. Então, ele chega a perguntar, parece que Kardec está espantado, né? É porque ele viveu numa época que a própria Igreja Católica dizia que a mulher é um animal sem alma. A mulher era comparada a escravo. É difícil a gente entender isso, e é século XIX. É difícil a gente entender isso, mas na época de Kardec, a mulher não entrava nem para a universidade. Só mais tarde, a primeira mulher a entrar na Sorbonne foi Marie Curie, a célebre mãe da radioatividade mais tarde. Então, e Kardec pergunta, então, na lei de igualdade, né? Então, quer dizer que a missão da mulher é igual à do homem? Kardec estava inserido no contexto dele, na cultura dele. E os espíritos respondem, é até maior. Porque é ela que dá as primeiras noções à vida e por meio dela é que a humanidade surge. Então, vejamos que é algo impressionante. E aí, já entrando na doutrina espírita, na lei de reprodução e na lei de sociedade, teremos vários elementos para abordar sociedade e para abordar família. E é impressionante, eu me sensibilizo quando eu leio essas páginas, como Kardec antecipou Lévi-Strauss, como antecipou o jurista Bachofen, como antecipou os grandes pais da sociologia moderna, como Emile Durkheim e outros que falavam da família como célula máter da sociedade, como a república miniaturizada, onde há os papéis de autoridade representando a república e as autoridades públicas, que aliás não estão com muita credibilidade hoje em dia, as autoridades públicas, mas enfim, representando a lei dos anciãos, os filhos como cidadãos, a população civil, né? E a relação entre irmãos, que é a sociedade civil organizada, numa miniatura da sociedade macro,
da sociedade maior. Allan Kardec, antecipando todas essas questões que seriam examinadas pela sociologia, pela antropologia e também pela psicologia, examina os elementos da sociedade e da família no capítulo Lei de Reprodução, a princípio, e mais tarde Lei de Sociedade. E é interessante como ele organiza as questões que dizem respeito à reprodução e dizem respeito à sociedade. Perfeitamente compatível com os estudos que nós mencionamos. Porque na Lei de Reprodução, ele se atém a examinar monogamia, poligamia e reprodução. Ele não entra propriamente em família. Família aparece em Lei de Sociedade. Olha como ele chega à mesma questão de Lévi-Strauss, laços sociais, que são socialmente construídos. Não são laços biológicos. Na Lei de Reprodução, Kardec pergunta no item 695, que pensar do casamento, isto é, a união de dois seres para a formação da família, e os espíritos respondem sobre a monogamia, de maneira geral, de maneira mais abrangente. É um progresso na marcha da humanidade. Kardec coloca uma nota de rodapé e vai dizer: o casamento, isto é, a vinculação de dois seres para a formação da família, demarca um certo progresso. Porque antes as relações sexuais eram fortuitas, muito mais pela sensação do que pelo sentimento. E os vínculos constantes na convivência geram sentimentos mais profundos que escapam, que ultrapassam a sensualidade. Sensualidade aqui no sentido não apenas sexual, tá? No sentido físico, ou seja, material, da sensação, do sensorial. Porque muita coisa que a gente sente é sensação. Quer ver uma coisa? Eu vejo o povo recebendo os familiares que viajaram, pegaram um avião, viajaram, e aquela agonia, aquela coisa, aí o familiar chega e a gente chora, eu vejo o familiar chorando, e aí pega as malas, abraça, chora, descarrega, é tudo dopamina, serotonina, é tudo físico, químico. Depois que descarregou, já sai na frente, familiar atrás, carregando as malas, já esvaziou um pouco o corpo. Aquilo é físico, é sensorial. O amor vai além disso. Vai além dessa descarga de adrenalina, dessa saudade pontual. No item 696, Allan Kardec pergunta: que pensar da abolição do casamento? E os espíritos respondem: seria um retorno à vida dos animais. E Kardec bota uma nota de rodapé falando sobre os irracionais, sobre essas relações sexuais fortuitas. Mas é na Lei de Sociedade que Kardec tem um item sobre família. E ele vai dizer no item 775, que pensar do relaxamento dos laços familiares na sociedade. E os espíritos responderiam: seria uma recrudescência ao egoísmo. O relaxamento dos laços familiares. Equivale dizer que os sentimentos profundos são conquistas nossas, dos laços sociais, dos vínculos estabelecidos. Em outras palavras, nós precisamos de relacionamentos para evoluir, para crescer. Se intelectualmente a gente cresce sozinho, ninguém vai negar que intelectualmente o progresso intelectual pode ser feito até isoladamente, porque por autodidatismo, por busca de conhecimento a sós, eu posso evoluir, posso crescer. Mas moralmente falando, eu só cresço na interação com o próximo, no contato com o outro, nos relacionamentos. E esses relacionamentos são indispensáveis ao progresso. Numa nota ao item 774, Allan Kardec vai dizer o seguinte: os laços sociais são indispensáveis ao progresso moral. Gravemos isso. Os laços sociais são indispensáveis ao progresso moral. E aí ele continua dizendo: e os laços familiares fortalecem os laços sociais. Ora bem, se os laços sociais são um instrumento essencial para o progresso, e os laços de família fortalecem os laços sociais, equivale dizer que os vínculos de interação começam na família. Isso foi que fez com que o Espírito Emmanuel dissesse que a família é, ou pelo menos deveria ser, a primeira escola. E é a escola onde as lições morais são exercitadas. Porque a escola formal tem a tarefa de instruir, transmitir informações, mas educar no sentido emocional, no sentido moral, é tarefa do lar. Porque o material pedagógico e didático mais importante dos instrutores
na educação emocional e moral é o exemplo. E o exemplo só se dá na convivência. Então, o que significa dizer que essa evolução moral se estabelece através desses laços. Maria Montessori, a famosa educadora italiana, costumava dizer que a criança tem uma mente absorvente, é a tese dela de doutorado. E ela vai dizer que essa mente absorvente internaliza padrões sem nem se dar conta. Muitas vezes sem nem se dar conta. Então, a criança reproduz, repete aqueles padrões, internaliza, principalmente nas experiências mais primárias. Não é à toa que a natureza deu ao ser humano uma primeira infância, a segunda infância, uma adolescência, alguns têm aborrecência, para que nessas fases nós tenhamos tempo e o indivíduo mais flexível. Jesus chamou bem-aventurados aqueles que se assemelham a crianças, porque são flexíveis. A criança chega aqui, toma uma topada, cai no chão, mete a cara no chão, quebra a cara. Você acha que a criança vai ficar tomando remédio, fazendo terapia porque ficou traumatizada? Quem fica traumatizado somos nós, os adultos. A criança daqui a pouco está esquecendo, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Está entendendo porque Jesus falou que se não fizerdes como criança, não entrareis no reino dos céus? Porque a criança está aberta ao novo. Está aberta à experiência. Não fica ranzinza, não se fixa às coisas negativas. Está aberta a novas experiências, que não deixa de ser simbolicamente uma atitude de humildade. De perguntar, de querer descobrir, de querer evoluir. Então esse é o símbolo. Esse é o símbolo da experiência humana, da experiência infantil. A verdade é que nessa evolução moral, e a evolução moral é um fenômeno muito complexo, meus amigos. Nós evoluímos em um aspecto e não evoluímos em outro. E o outro evolui também ao contrário. É muito difícil a gente examinar em que nível cada criatura está. Porque às vezes eu percebo aquilo que aparenta, e aquilo que chega aos meus olhos. Mas quem é que tem condição de examinar a criatura como um todo? Às vezes nem ela. Às vezes nem ela sabe em que nível moral e espiritual ela está. Então eu vejo uma pessoa que está sendo mentirosa, aí eu já faço Mas às vezes é a dificuldade dela, mas por outro lado ela é prestativa, ela é generosa, ela se dedica ao bem, ela é aquilo que a gente chama de pau para toda obra, dedicada, ativa. E às vezes eu sou verdadeiro, honesto, digo sempre a verdade, sou transparente, mas tenho uma preguiça de trabalhar, não tenho esse ativismo todo que a outra tem. Como é que a gente pode examinar quem está melhor e quem não está? Porque a gente evolui em vários aspectos. Então a gente evolui num lado e no outro não, e vice-versa. Então é muito difícil avaliar, é muito difícil examinar. Em linhas gerais. E por isso nós não seremos examinados espiritualmente por fatores pontuais. Nem por determinado vício isolado, nem por determinada virtude isolada, mas o que foi que a gente fez do conjunto. Porque senão, Saulo seria examinado apenas pelo período de perseguição e de apedrejamento. Porque senão, Francisco de Assis seria examinado na vida de esmórnia, na vida depravada que ele levou, antes de se tornar o Trovatore de Dio, e o Poverello, o pobrezinho de Assis, o trovador de Deus. Então ninguém é examinado por fenômenos isolados, senão pela intensidade e por aquilo que alimentou durante toda a encarnação, toda a existência. Por essa razão, quando o nosso Adilson falava aqui da culpa, eu fiquei pensando sobre isso. O arrependimento tem um sentido. O sentido de nos tornar melhores. O arrependimento negativo é aquele remorso que a gente fica fixo nele, fica remoendo, voltando, e quase sempre quem fica apegado ao remorso tóxico volta a cometer o mesmo erro. O mesmo erro pelo qual se culpa. O arrependimento sadio é aquele que eu sinto ter feito erro, ter cometido erro, mas que me dá a aprendizagem de dizer, de agora em diante, eu não vou mais incorrer nesse erro. E se esforçar para não repetir a experiência. É esse o arrependimento sadio, que nos faz crescer, que nos faz ir para frente, que a gente vai examinar num outro momento, essa questão do erro, do acerto. Mas a verdade é que a evolução moral tem várias frentes. É muito complexa. Eu me lembro de uma história que eu já contei em outra palestra,
que na Federação Espírita Brasileira, escreveu, inclusive, psicografou Chico Xavier no livro A Vida Escreve. Estava a sessão mediúnica com Frederico Júnior, o maior médium da época, e outros, o próprio Bezerra de Menezes estava encarnado, e outros, quando Bittencourt Sampaio, o grande vulto da Federação Espírita Brasileira, se manifestou pelo médium Frederico Júnior. Frederico Júnior, na sua época, era a espécie de Chico Xavier da época. O médium sonambúlico extraordinário. Ismael se comunicava por seu intermédio. O próprio Allan Kardec deu uma mensagem à comunidade brasileira por seu intermédio. E Bittencourt Sampaio se manifestou e disse: meus amigos, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. A evolução moral é examinada em determinadas situações do dia a dia. Nós percebemos que estamos evoluindo no cotidiano. Porque feitos heróicos, todo mundo pode fazer. Até porque às vezes é estimulado pelo aplauso. Mas a atitude do dia a dia é que traduz o hábito que já foi incorporado. Porque evolução moral tem a ver com hábito. Quando eu li essa mensagem, eu vou continuar a mensagem, porque tem mais. Mas quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando, então os espíritos querem dizer que virtude se conquista no esforço. Eu vejo gente dizendo assim, Flávio, mas não estou com muita vontade de fazer a caridade, não. Eu vou ficar esperando brotar no meu sentimento para fazer a caridade. Vai desencarnar e nem na próxima vida vai ter vontade. Comece sem ter muita vontade. Comece treinando. Da mesma forma que você vai para a academia malhar sem muita vontade, quem que aguenta? Né? Carregar aqueles pesos todo, aquela coisa... Mas a pessoa faz por motivo de saúde, ou às vezes por estética também, faz, se condiciona fisicamente, dá cãibra nos braços, dá cãibra nos membros, mas faz academia, corre, bicicleta, etc. Por esforço para ver o resultado. Evolução moral é uma espécie de ginástica também, onde a gente vai ganhando musculatura espiritual. Ninguém vai querer correr a São Silvestre agora. É necessário primeiro correr 1 quilômetro, 2. Evolução moral tem a ver com essas pequenas coisas do cotidiano. Os testes de paciência. Porque Bittencourt Sampaio estava fazendo considerações sobre aquela mensagem, a paciência, de um espírito amigo, do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja mensagem diz assim, em determinado momento ele diz assim, eu sei que a vida é feita de 1000 alfinetadas. O espírito amigo fala isso, 1000 alfinetadas. Ou seja, a evolução moral tem a ver com isso. E aí ele continuava dizendo que nos pequenos detalhes que a gente se revela, no tom da voz, na forma de se relacionar com a pessoa. E aí, Hilário Silva, psicografando por Chico Xavier, vai dizer, nesse momento chega alguém atrasado para a mediúnica, e como uma boa mediúnica, estavam as portas fechadas, a pessoa chega meia hora atrasada e quer entrar. E aí, eu até costumo brincar que no nosso grupo mediúnico, se Jesus chegar atrasado, ele não entra. Então, alguém chegou atrasado e começou a bater na porta, né? Bateu de maneira intensa e começou a aumentar, né? A porta não abria, e aí o grupo todo parou, ficou um olhando para o outro para ver o que fazer, e o espírito incorporado no médium parou também, olhou para cada um e disse, esse é um bom exemplo para a gente examinar. Vejamos bem, o nosso amigo que está aí do outro lado da sala é um exemplo de cortesia, de gentileza, de trato social, mas ainda não conquistou a virtude da paciência. Veja a forma como ele bate na porta, a forma ansiosa, agressiva como bate na porta. É assim que a gente se revela. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, eu tenho que botar as barbas de molho. Porque às vezes é o tom de voz, a forma como a gente toca a campainha, a buzina do carro. Já notaram que tem gente que buzina que falta a gente desencarnar. Mal abriu o sinal, a pessoa já está desencarnando a gente de buzina. Então, o que isso quer dizer? Que é nesse cotidiano. Agora, eu pergunto a nós, a todos nós, qual é a ferramenta para tratar isso no cotidiano? A convivência. Porque na convivência eu percebo melhor os meus defeitos. Porque na convivência próxima, o outro, seja o parente difícil, seja a pessoa complicada, ou seja o parente não difícil, porque mesmo o indivíduo que não me causa tanta perturbação, mas na relação meus defeitos aparecem. Porque se eu sou um espírito imperfeito, até fazendo bem, eu faço bem de maneira imperfeita. E demonstro a minha imperfeição. O que quer dizer isso? Que mesmo bem intencionado, eu vou me atritar na convivência. Eu costumo dizer que se você se casar com o espírito perfeito, o espírito puro, você vai para a terapia de casal, ainda assim. Porque ele é tão perfeito que você vai se sentir incomodado ou incomodada. E daqui a pouco vai atritar, porque não tem raiva, não tem ódio, não tem oscilação emocional. Então, o que eu quero dizer com isso? Que
A convivência tem um poder mágico de colocar as nossas imperfeições para fora. O que exige de nós o perdão constante, o trato na tolerância, a aceitação das diferenças. Meus amigos, eu estou dizendo isso não é no sentido das grandes agressões, não, das grandes lesões, até umas pequenas mesmo. Às vezes a gente está fazendo uma coisa muito boa para alguém, mas a pessoa tem outra história de vida, tem outra forma de entender, tem outra forma de receber aquilo e recebe mal. Olha, me permitam dizer uma coisa, até na experiência de atendimento de casais, eu sou da área de psicologia, até em atendimento de casal, parece bobagem, mas tem coisas tão pequenas que a gente briga. Eu, às vezes, acompanho casais que brigam por causa do controle da televisão, se está de um lado ou do outro. Raul Teixeira, certa vez em uma palestra, comentou que um casal amigo dele, que ele conhecia, que estavam se separando, porque a mulher já não aguentava a forma como ele apertava a pasta de dente. E apertava de uma forma que gastava de maneira... É claro que não é a pasta de dente. Tá vendo aí? O estudo de caso... Solucionou a questão, uma pasta para cada qual. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é a pasta de dente. É porque algumas coisas que são defeitos, que a gente acha tão bonitinho no dia a dia, mas todo dia a gente vivendo com aquilo, a gente vai colocando uma lupa que vai aumentando aquele defeito que é tão engraçadinho que não... E a lupa da intolerância vai ficando insuportável e daqui a pouco a gente está se agredindo por coisas pequenas. Então, a convivência tem essa mágica. É um problema? É. Por isso que as pessoas começam a ficar amargas na relação familiar, porque param de romantizar um pouco a família e passam a dizer família só é bom no porta-retrato, que ninguém está falando mal de ninguém, está todo mundo sorrindo, né? Ou como dizia Tolstói tem uma frase que diz assim, toda família é infeliz da sua maneira. Por quê? Porque a gente romantiza a família assim, na lua de mel, né? E depois os filhos que chegam, que vêm pelas cegonhas, né? Não, então a gente romantiza demais. Mas família realmente, como foi lido aqui, é o atrito da convivência, né? São as dificuldades. E apesar de tudo isso, porque um dia eu estou aborrecido, um dia eu digo não aguento mais, e outro dia eu não vivo sem. Família tem essa experiência. Por quê? Porque como somos instáveis, essa instabilidade aparece. Ou seja, apesar de ser difícil, é o remédio ou a ferramenta que nos traz também grandes alegrias. A família é o meio, é o espaço onde nós temos as maiores alegrias e as maiores tristezas. Porque nas relações mais íntimas é que a gente tem as grandes experiências afetivas, de alegria e também de sofrimento, de tormento, porque é a grande ferramenta divina para a evolução. E aí, quando a gente conhece o Espiritismo, a coisa fica ainda mais grave, né? Porque o Espiritismo vai dizer que não é um conglomerado genético, mas são seres que muitas vezes já têm laços anteriores. E aí que complica a situação. Como diz Haroldo Dutra Dias, né? Você passa 5 séculos em várias encarnações acumulando inimigos, né? Aí acumula 5 inimigos. Aí a divindade reúne esses 5 e coloca na sua família. Você reencarna com 5 inimigos que você acumulou em 500 anos. E é por isso as dificuldades. É claro que não é só assim. Para não deixar ninguém depressivo querendo tomar Rivotril depois, é claro que ao longo da evolução a gente também desenvolve afetos e amores profundos que também reencarnam na família. Allan Kardec vai dizer isso no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estabelece as famílias, muitas vezes se reúnem no espaço pelos laços de afeto e se corporificam na terra. Mas, em alguns momentos também, há espíritos antipáticos, diz Allan Kardec, que mergulham juntos para poderem superar, pelo laço biológico, sublimando o sentimento. Por quê? E é isso que é interessante. Eu mato alguém e mais tarde tirei a vida física, recebo esse alguém como filho. Tirei a vida física, agora dou a vida física. Ora bem, como dizia Chico, eu contraio uma dívida no atacado e vou pagando as prestações. E aí, eu contraí a dívida no atacado
e agora eu vou pagando aos poucos, em suaves prestações. Tenho uma pessoa como filho, a pessoa me causa preocupações, me causa dor de cabeça, né? Eu vou educando, encaminhando, vou colocando naquela alma bons sentimentos. Mais tarde a escola, morro para pagar a mensalidade da escola, que só falta desencarnar. Aquilo tudo vai... Quando nós dois desencarnarmos, ainda que a gente se lembre do passado reencarnatório, em outra encarnação um matou o outro, na mais recente, fomos pai e filho, mãe e filha, e assim por diante. E a mais recente fala mais alto, fala mais forte. Então, veja que jogada da providência divina. Que negócio da providência divina para sublimar os sentimentos. Então, nós costumamos dizer que nós temos duas realidades. A realidade daquilo que a gente parece e a realidade daquilo que a gente é. Na realidade que a gente parece, o que é que a gente parece? A gente parece, não é que a gente não seja também. Porque aquilo que a gente parece é um lado nosso que a gente já está exercitando. Não é porque a gente é falso, não. Mas o que a gente parece, a gente ainda está se esforçando para conquistar, ainda não é predominante. E aquilo que a gente é aquilo que predomina. Que quando a gente relaxa, vem à tona. Né? É por isso que André Luiz diz que a gente trata a visita de uma forma e o familiar de outra. Que o ideal seria a gente conseguir tratar o familiar como a gente trata a visita. Porque quando a gente trata a visita é o tapete, é a água, é o melhor prato na comida, né? A melhor parte. Quando a gente conseguir tratar o familiar como a gente trata a visita, né? É um negócio difícil. Por quê? Porque a gente relaxa. E aquilo que predomina em nós é que aparece. Então, quando a gente está fora de casa, por favor, pois não, com licença. Em casa, são outras palavras que a gente usa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que nas relações familiares, psicologicamente falando, aquilo que o outro faz ou que o outro fala que me incomoda, é porque eu necessito ainda trabalhar aquilo. Eu necessito aperfeiçoar aquilo. Se costuma dizer entre meus colegas psicólogos e psicoterapeutas, bateu, doeu, leva que é teu. Ou seja, se alguém falou, ainda que a pessoa foi agressiva, pode ter sido grosseira mesmo, pode ter feito uma coisa inadequada. Não estou dizendo a pessoa falou alguma coisa que me magoou, me melindrou, mas a pessoa não falou nada demais e eu que fiquei melindrado, não. Pode ser que a pessoa tenha sido agressiva mesmo e me agrediu, mas ainda que eu tenha me afetado por aquilo, é porque eu tenho alguma questão com aquilo. Não quer dizer que tudo aquilo que o outro fala, eu sou aquilo. Mas eu tenho alguma questão a trabalhar. E é por isso que os nossos familiares nos olham e aí dizem coisas que nos afetam às vezes, né? Na convivência. Porque vocês já notaram que a gente tem dificuldade na convivência? Por exemplo, inveja. A gente inveja, por exemplo, Bill Gates. A gente inveja a beleza de Brad Pitt ou de Angelina Jolie. A gente fica angustiado porque Beltrano fulano na mídia está ganhando muito dinheiro ou trocou de carro. Mas o vizinho que conseguiu um emprego melhor, o cunhado que agora está com a casa reformada, né? O primo que agora trocou de carro, aquilo nos incomoda. Por quê? Porque tem a ver com proximidade, tem a ver com convivência, tem a ver com essa infelicidade por conta... Por isso que na teologia católica se diz que a inveja é o pecado envergonhado, né? Porque é admitir que eu sou infeliz pela felicidade do outro. Né? E que, na verdade, nós temos isso. Né? A verdade é que na experiência familiar nós temos uma grande oportunidade de progresso, de autoconhecimento, de exercício das virtudes, de desenvolvimento de valores, de desenvolvimento de experiências evolutivas significativas. Como nós dissemos, e nós dizemos a miúde, um pianista pode ser super talentoso. Ele pode carregar um talento, uma técnica, uma habilidade para tocar piano, mas se ele quiser ser pianista profissional, ele vai ter que estudar música. Ainda que ele tenha talento, ele vai ter que exercitar, ele vai ter que treinar a música, por melhor talento que ele seja. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que, por mais que os nossos filhos tenham condições, tenham recursos, por mais que tenhamos potencial, nós precisamos exercitá-los, nós precisamos desenvolvê-los. E na experiência da família, nós temos essa grande oportunidade. A criança não se alfabetiza num dia. Precisa ir, voltar, conviver com a professora, desenvolver. Para ele, às vezes, é um saco ir para a escola.
Às vezes Deus faz isso com a gente. Né? Às vezes Deus manda a gente para a escola e a gente acha isso enfadonho. Porque a escola evolutiva é isso. Aquilo que nos causa dissabor é a experiência que nos amadurecerá, que nos fará evoluir, que nos fará crescer. E somente nas relações e em relacionamentos profundos é que nós desenvolvemos as grandes emoções. Vamos agora dar uma pausa para logo mais retornarmos.